Bem, meus amigos, no ar mais uma edição do programa Saudações, comigo Moreira Serra. Hoje o nosso entrevistado é o doutor Carlos Nina, me acompanhando aqui na banca de entrevistadores o doutor Gelmilson Alves Lima, e lá fora, além da Ian e a Clícia, que são nossos produtores do programa, o Ian e o Clícia, está aqui o doutor Leandro Nina. Saudações a você que está acompanhando a gente pelo YouTube, pela Band. Não esqueça de acessar o @programa Saudações no Instagram. Todos os episódios do programa estão lá, todas as edições. Está lá o bate-papo com o Ted Anderson, nosso coordenador, e os demais entrevistadores, apresentadores aqui do programa. Adelmano Benigno, doutor Gelmilson Alves Lima, doutor Carlos Nino, o doutor Saraiva Júnior também, né? E o doutor Ted Anderson, todos os nossos colegas, colaboradores participando conosco aqui do Saudações. Na edição passada, nós tivemos aqui presente nessa mesa, aqui nessa bancada, conversando com a gente, o juiz federal Rubem Lima de Paula Filho, diretor do Foro da Justiça Federal no Maranhão. Conversou com a gente, mostrou como funciona a Justiça Federal no Brasil inteiro, no Maranhão, até com a sua própria história. Trouxe para cá referências históricas importantes, do ponto logo dos primeiros momentos da República, colocou, foi fenomenal. Mas o mais importante que ele disse para você, cidadão comum, como ela funciona, de que forma ela opera, como é que você pode procurar a Justiça Federal, mas a gente sabe que ficou muita coisa ainda por falar. E ele vai retornar aqui. Trouxe para a gente algumas edições de livros editados pela Justiça Federal na gestão dele, nesses últimos 2 anos, e fez referências elogiosas a muitos dos servidores da Justiça Federal, sobretudo dos desembargadores. Falou aqui do ministro Carlos Madeira, falou do desembargador Leomar Amorim, Roberto Veloso, que está agora no TRF1 em Brasília. Falamos aqui também de Ney Belo, de muitos, do ministro Flávio Dino e, sobretudo, do professor Alberto Tavares Vieira da Silva, presidente do TRF1 e que está sempre presente nas nossas inúmeras, né, solenidades que nos encontramos por aí. Doutor Carlos Nina, seja bem-vindo. Algum comentário sobre a participação do doutor Rubem Lima na semana passada aqui? Não, foi realmente um programa excelente, extraordinário mesmo, porque ele fez quase que uma espécie de abertura da iniciativa que eu tenho conhecimento agora, que o Moreira Serra quer fazer, que é trazer informações sobre o Poder Judiciário, além de outras informações de outra natureza, mas sobre o Poder Judiciário, sobretudo porque a população precisa conhecer como funciona o Poder Judiciário brasileiro. Então, o programa do Rubem foi excelente, até porque se trata de uma justiça desconhecida praticamente, ou um pouco menos conhecida do que as outras. A Justiça Estadual é muito conhecida, a Justiça do Trabalho, do qual nós temos aqui o Gelmilson, que é um dos grandes profissionais aqui no Maranhão, e a Justiça Estadual, que é muito conhecida, é a mais conhecida, né? Mas as pessoas não sabem exatamente como funciona, muitas vezes, até querem entender, até porque demora muito, às vezes, uma decisão judicial. Então, Moreira, eu quero me congratular com você, com o Gelmilson, por essa iniciativa, de trazer essa informação para o público. Eu até faço aqui um convite, uma provocação para aquelas pessoas interessadas nesse tema, que dirijam para o programa, para o Moreira Serra, questões que possam ser respondidas aqui. É claro que o Saudações não vai fazer o programa toda semana sobre o Poder Judiciário, mas a intenção do Moreira Serra é fazer, no mínimo, um programa por mês para dar esse tipo de informação. Então, Moreira, eu só tenho a dizer isso, parabenizar o Rubem também por esse estímulo que ele deu ao programa. Verdade. Doutor Gelmilson, as saudações iniciais. É a primeira vez que você aparece aqui. Isso, doutor Moreira. Primeiro, externar minha alegria, né, minha felicidade, parabenizar por essa pauta, que eu reputo extremamente importante de trazer para o telespectador, né, essa
a nossa experiência do dia a dia dentro do Poder Judiciário, o Poder Judiciário visto pelos advogados, visto pela advocacia, e parabenizar também o doutor Rubem Lima por startar essa pauta que é extremamente importante para o Poder Judiciário, para a advocacia e para o jurisdicionado. Doutor Carolina, eu selecionei algumas pessoas e saí ligando e disse que o senhor estaria aqui para debater essa questão, viu, Leandro? O judiciário de hoje, o judiciário de amanhã, daqui para frente. Não tem mais o judiciário de antes. Então, nós vamos debater como ele deve ser e talvez até fazer um prognóstico de como ele poderá estar daqui para frente. Sempre melhorando a sua prestação, como a gente sempre imagina, a prestação jurisdicional, entrega eficiente, rápida, célere, justa, né? Então, eu colhi algumas perguntas de alguns colegas profissionais do direito, disse que você estaria aqui, a grande maioria é advogado, colegas de escritório também, e selecionamos 6, 7, 8, 9 dessas perguntas, das perguntas que nós escolhemos. Uma delas, aqui eu posso dizer do doutor Riode Barbosa Ayub, ele fez a seguinte pergunta para o senhor. Doutor Carolina, em sua opinião, é possível ter um sistema de inteligência artificial que profira decisões judiciais? Ou a palavra final sempre deverá ficar a cargo do magistrado? Isso por conta dessa revolução, viu, Leandro, que a gente vê hoje. Só se fala em inteligência artificial na advocacia, na arquitetura, nos negócios e assustando todo mundo no judiciário, né? Então, está aí a pergunta. O que o senhor pode dizer para a gente? Qual a sua opinião a respeito? Moreira, primeiro eu devo registrar mais uma vez aquilo que eu já disse no programa anterior, a minha discordância com relação a essa expressão inteligência artificial. Perfeito. Eu entendo que inteligência é humana e não há inteligência artificial. O que há artificial é a lógica. Mas, como essa é a expressão, nós vamos tratar como inteligência artificial. Mas fica desde já aqui, mais uma vez, até já escrevi sobre isso, registrada a minha discordância pelo equívoco dessa informação, que, aliás, eu fiquei satisfeito agora ao ler a entrevista do Prêmio Nobel de Literatura, saiu nas páginas amarelas da Veja, a opinião dele também é de que a inteligência é humana, ela não é artificial. Essa inteligência artificial que nós estamos aceitando com esse nome, ela jamais existirá. Sempre será o homem. Então, aí está o começo da resposta à pergunta. Porque quando alguém procura o Poder Judiciário, e aí essa que é a importância desse programa, desse projeto que você está desenvolvendo, procura o Poder Judiciário, ele quer uma solução para um conflito. Para um conflito. É claro que se esse conflito ele já está armazenado em algum banco de dados, qualquer sistema informatizado pode facilitar isso para você. Tanto é que nós, advogados, magistrados, membros do Ministério Público, quando vamos elaborar uma petição, quantas vezes nós não recorremos ao banco de dados, por exemplo, do Tribunal de Justiça do Maranhão, do Tribunal Superior, do Superior Tribunal de Justiça, do STF, de outros tribunais. Então, nós estamos atrás de um banco de dados. Então, o que é a inteligência artificial? É um banco de dados que terá essas informações. Então, é claro que o processo, a tecnologia desenvolveu de tal forma esse recurso que a velocidade com que essas decisões poderão ser tomadas vai atender, naturalmente, bem melhor ao jurisdicionado. Tem um senão, sobre o qual eu, inclusive, já escrevi, já coloquei em outra oportunidade. É que sempre terá a mente humana, sempre terá a pessoa, o homem, com seus defeitos, suas virtudes e seus defeitos. Então, é claro que essa programação, ainda que, como gosta de dizer o Leandro, que é advogado, especialista também nessa área, porque tem um conhecimento sobre informática muito grande, o que nós temos que pensar é até que ponto essa programação, mesmo que seja resultado do desenvolvimento de um raciocínio, vamos admitir a palavra, dentro do sistema informatizado, mesmo que seja esse, será que ele vai responder àquela questão especificamente? Ora,
Nós sabemos que hoje já existe, até previsto no Código de Processo Civil, aquelas questões de causas repetitivas. Causas repetitivas. Mas mesmo as causas repetitivas, eventualmente, surge uma delas que não é exatamente igual àquelas que nós vamos considerar, ou que consideramos repetitivas. Quantas vezes nós encontramos uma jurisprudência que é colocada dentro de um argumento, que é um argumento... Vamos dar um exemplo concreto. Um caso de inventário, de uma separação. Você tem uma jurisprudência sobre um regime de bens de um casal que está se divorciando. Nós estamos tratando de divórcio. Essa mesma questão, num caso de inventário, o advogado, muitas vezes, ou a própria decisão, um assessor, um magistrado, vai e coloca um argumento semelhante. Ora, não se trata da mesma coisa, porque o regime de bens, ele é visto de uma forma para uma separação, para um divórcio, daquele do caso do inventário. Então, são situações diferentes. Como é que vai isso para um sistema informatizado? Claro, quem vai colocar é o homem, a informação que está lá é do homem. Eu me lembro, outro dia, até meu irmão, o Carlos Alberto, que é o pai do Leandro, nós estávamos fazendo um teste com o chat GPT e perguntava para o chat GPT quem era fulano de tal. Ele respondia que não tinha informação. Aí você dava a informação para ele, olha, fulano de tal é um advogado, é um magistrado, é isso. Então, o chat responde com aquela informação. É claro que se você manda ele buscar em outro banco de dados, ele vai buscar em outro banco de dados. Então, ou seja, o que eu quero dizer com isso é que a mente humana, ela sempre deverá ter a última palavra. Isso não significa que a inteligência artificial, pela velocidade com que ela se desenvolve, ela não possa criar um constrangimento físico até. E aí eu me reporto àquele filme, voltando ao passado, Moreira, Colossos 1980, que é a história... E olha que quando ele foi feito, salvo engano, na década de 60. Sim. Prevendo que dois computadores, um russo e um americano, se conectaram e estavam eles querendo, então, dominar o mundo. Então, essas possibilidades são múltiplas. Voltando objetivamente à sua pergunta, eu entendo que o ser humano deve dar a última palavra. Então, o magistrado não deve entregar simplesmente a inteligência que não seja humana, por mais artificial que ela seja, a decisão de um caso de uma pessoa. Doutor Moreira Serra, doutor Carlos Nina, eu vejo até com uma certa preocupação essa questão da adoção da inteligência artificial para a solução de conflitos, para julgamentos de processos, porque nós sabemos que a tecnologia ela evolui numa condição que não dá nem para o ser humano prever e nem para o ser humano controlar. A gente tinha uma previsão de acontecimento das coisas antes da internet, que era um determinado tempo para mudar uma realidade, mudar uma atividade empresarial, mudar as relações humanas, mudar a forma de se comunicar. Hoje, com a internet, com as redes sociais, com a inteligência artificial, hoje as coisas acontecem e são modificadas numa velocidade assim, bastante significativa. E nós sabemos que o direito é a moldura do social. A gente acompanhou a mudança na medicina com as cirurgias robóticas. A gente vê algumas empresas que sucumbiram, que saíram do mercado em relação ao avanço da internet, postos de trabalhos que foram extintos com o desenvolvimento de alguns aplicativos. Hoje nós temos aí empresas que não têm um quadro de trabalhadores. Nós temos empresas que detêm todo o acervo de uma relação de trabalho, de uma relação de consumo, de uma relação cirúrgica.
que impede o consumidor de produzir a própria prova, o trabalhador de produzir a própria prova, do consumidor de uma relação bancária produzir a própria prova. São bancos digitais, são cirurgias digitais, são relações digitais. E se os dirigentes do Poder Judiciário não tiver muito cuidado, muito critério, muita racionalidade, e essa questão da inteligência artificial numa estratégia de marketing para ficar mais palatável, e isso pode ser inserido dentro do Poder Judiciário de uma forma de comprometer, além da prestação jurisdicional, a própria estrutura do Poder Judiciário com o seu material humano. E aí a reflexão, não é que eu seja contra a inteligência artificial, mas há muito fetiche, há muita paixão desmedida, há muito amor desmedido, e a internet, por onde ela passa, a inteligência artificial, por onde ela passa, ela faz um estrago. Se a coisa não for feita com cautela, com prudência, resguardando direito, inclusive, de quem está ali naquela atividade jurisdicional, naquela atividade da advocacia, do Ministério Público, da magistratura e dos servidores também do Poder Judiciário. Moreira, eu pensei que tu ia fazer uma pergunta para ele. Moreira, pegando o gancho aqui do que o Gelmilson está falando, porque o Gelmilson está levantando o outro lado da questão que eu não analisei. Nós não estamos analisando, que é uma questão realmente preocupante, que é a questão social, o desemprego gerado. Eu penso que isso também pode ser encontrado uma solução para isso. Depende muito de quê? De como essa evolução vai criar um ser humano melhor. Um ser humano melhor. Porque, veja só, como você falou, a tecnologia é uma coisa que ela evolui. O conhecimento é um resultado da acumulação de conhecimento. O conhecimento que nós temos hoje é resultado daquilo que foi produzido antes, daquilo que foi desenvolvido, daquilo que foi revelado, daquilo que foi informado antes. Mas a sociedade mesmo não muda. Eu, essa semana mesmo, salvo engano, lendo uma leitura na Bíblia, eu vi no Antigo Testamento uma referência dizendo o seguinte: não adianta alguma coisa porque nas cidades a violência predomina. Veja só, no Antigo Testamento já se falando da violência nas cidades. Mudou alguma coisa? Não mudou. O que nós estamos vendo no mundo? Aí voltamos para a tecnologia, que é essa preocupação sua. Você, na verdade, o Gelmilson levantou duas questões que eu acho pertinentíssimas. Primeiro, a questão social. Porque a tecnologia ela deveria ser útil para o bem-estar. Até porque essa seria a finalidade do Estado. Embora hoje já não se possa mais falar em Estado, porque há um viés buscando a globalização. Em razão de quê? Dessa evolução, dessa globalização da informação. Há um controle supraestatal das informações. Então, tudo isso realmente é preocupante. Por quê? Porque isso não é voltado para o social, para a melhoria da sociedade. Eu tenho dito que as instituições, de modo geral, elas estão se prestando cada vez mais para atender o interesse de pequenos grupos. Nós temos aqui mesmo, não vou voltar a essa questão para não dizer que nós estamos reduzindo, mas há quantas instituições que deveriam estar a serviço da classe dos advogados, da sociedade, estão a serviço de 2, 3, 4 pessoas. Entendeu? Então, lamentavelmente, isso é um fato. O outro ponto que eu quero levantar é realmente como ele é usado. Então, vamos dizer o caso do judiciário. De que adiantou a tecnologia, vamos dizer, por mais retrógrada que tenha sido em comparação com o que nós temos hoje, para o caso dessas questões do INSS, que são questões simples, repetitivas. Eu, uma vez, fui visitar uma amiga minha em São Paulo, que era juíza federal. Cheguei no gabinete, ela era membro do tribunal, já tinha entrado pelo 5º, e cheguei no gabinete dela, imenso gabinete dela, e mostrou um monte de processo do INSS. Então, por que o Estado, eu costumo dizer que o Estado é o maior algoz do cidadão, por que o Estado não respeita aquela legislação que é criada pelo próprio Estado em benefício do cidadão? Por que cria toda dificuldade? Por que
as procuradorias são instigadas a recorrer da forma mais absurda possível, em todos os níveis, de direitos tranquilamente demonstrados, pacíficos. Então, basta-se fazer uma investigação, um levantamento de informação sobre qual é o maior número de processos na Justiça. Fazenda Pública. Fazenda Pública, Fazenda Pública. Você vê o aumento das varas da Fazenda Pública. Para quê? É para que o cidadão receba do Estado aquilo que tem crédito? Não, é para que o Estado, o município, a União executem o cidadão. Então, isso quando nós estamos vendo. Isso é uma opção administrativa, eu diria. E na hora que você coloca para funcionar uma inteligência artificial em cima disso, quem vai sofrer mais? Então, essa que é a questão, Moreira. Qual é a filosofia? Qual será a diretriz que vai ser usada? Como será usada na inteligência artificial? E o senhor acabou de responder a sexta pergunta. Mas eu te peço mais um. Mas eu só queria formular para que o senhor complete. Ele diz aqui, como pode a inteligência artificial, você estava lá, a reduzir os processos de execução fiscal que hoje são o maior gargalo do judiciário nas varas da Fazenda Pública. Como é que isso pode se dar? Como é que se pode fazer? Como é que a gente chega a uma solução? Aí nós teremos o judiciário, que é o Estado, só para o Estado, naquilo que você falou, numa via de mão única, contra o cidadão. Mas isso é o que vai acontecer, é justamente isso. Veja só, eu costumo dizer, e agora já estamos mais distante da pandemia, mas veja o lado positivo, O Poder Judiciário, quando a pandemia nos alcançou aqui no Maranhão, era o presidente, o doutor Lorival Cerejo, salvo engano. E eu costumava dizer naquela época que o Tribunal de Justiça do Maranhão não foi pego de surpresa. Por quê? Porque o tribunal já vinha digitalizando os processos. Então, passamos muito pouco tempo sem audiência, sem atendimento. Por quê? Porque os processos já estavam digitalizados. Boa parte dos processos já estavam digitalizados. Então, o presidente, na época, doutor Lorival Cerejo, ele enfrentou muita dificuldade, mas teve essa determinação de incrementar a digitalização dos processos e implementar as audiências virtuais, as audiências em videoconferência. Então, aquilo facilitou, ou seja, você pode observar que até o número de intimações com as audiências remotas passaram a ser incrementados. O número de intimações aumentou o número de intimações. Por quê? Por conta da tecnologia. Porque muitas audiências que poderiam deixar de ser feitas ou não seriam realizadas porque a parte não ia poder ir, por isso ou por aquilo, a videoconferência facilitou. Tem o lado ruim, aquela história, testemunha, mas isso é uma outra questão para o... Doutor Moreira, me permita só um gancho na fala do doutor Carlos Nina. Na Justiça do Trabalho, na Justiça, vamos sim. Na Justiça do Trabalho foi implementado o PJE em 2013. Sim. Em 2013 o ministro do Trabalho, o ministro Dalazen veio aqui em São Luís. Qual foi a vara aqui que foi pioneira? A primeira, aqui teve a 7ª vara que foi criada já 100% digital, processo eletrônico, na época era o doutor Paulo Montalverne. Paulo Montalverne. E o ministro Dalazen, ele veio aqui em 2013 para implementar o processo eletrônico, prometendo uma rapidez na prestação jurisdicional. Aí veio a pandemia, os processos 100% digital. Eu não sei se esse resultado na Justiça Estadual foi alcançado. Mas o que eu percebo até hoje, que a gente continua buscando essa prestação jurisdicional célere e a gente não conseguiu alcançar ainda. Mas eu vejo hoje uma Justiça de Trabalho com poucos servidores, com poucos juízes, e aí não adianta digitalizar, fazer um processo judicial eletrônico se não tiver juiz para proferir sentença, servidores para alimentar o sistema, para movimentar o sistema. E o processo eletrônico, ele não tem aquela sensação do processo físico que fica em cima da mesa, no gabinete, que para você ter uma noção ali do que está atrasado e do que não está atrasado, né? Tem as caixinhas que coloca lá no processo judicial eletrônico. O que eu posso falar
de quem acompanhou a implementação do processo judicial eletrônico, que até hoje nós não alcançamos a tão falada, tão comentada celeridade processal. Tivemos alguns benefícios, mas assim, no final mesmo, prestação jurisdicional e execução de sentença, esse resultado de celeridade então, nós não alcançamos. Eu vou trazer aqui coletiva, a segunda pergunta. Coletiva, porque... Só um minutinho, Moreira. Eu digo coletiva, porque, João Milson, há dois fatores aí. Eu concordo com você em que realmente nós temos muitos casos em que há uma demora inexplicável, mas inexplicavelmente também alguns processos andam com uma velocidade que nem a inteligência artificial faria. Então, isso é preciso a gente... Agora, há também um volume muito grande de processos. A demanda ao judiciário aumentou bastante. Aumentou bastante. Então, talvez isso explique que, coletivamente, haja uma certa demora ainda. Não se explica muito, não dá para entender algumas coisas. Até porque aí vem aquela questão, às vezes, outro dia me ligou uma cliente querendo saber se o magistrado não tinha um prazo. Eu até disse, olha, eu não gostaria de lhe dizer, porque você vai ficar zangada. Mas ela acabou insistindo, eu disse, olha, o despacho são 10 dias e uma sentença são 30 dias. Mas nós sabemos que isso é uma coisa que não acontece. E aí, às vezes, o cliente quer que você faça uma representação, e aí você tem que tentar contornar, explicar. Mas muitas vezes não dá para explicar, porque ela vai dizer, não, mas eu conheço um caso tal que foi resolvido assim, assim, assim. Sim, aí, sim, sempre é um outro assunto para outro programa mais adiante. Olha, eu vou dar um depoimento rápido. Eu conheço processos que eles andam muito rápido e de repente param. E escolhem outros caminhos. Isso aí é muito comum. É muito comum, embora seja pouco, em cada vara tem uma situação dessa. Mas eu vou dar por respondida a segunda pergunta, que é do Rafael Mendes, né, que é bacharel em Direito, estagiário em escritório de advocacia, que ele pediu para os dois a avaliação se o trabalho remoto funcionou, ou está funcionando, ou vai funcionar. O que vocês pensam? Rapidinho, dá para dizer alguma coisa? Eu sei que vocês já falaram. Tá bom, tá ruim, pode melhorar? É a mesma coisa. Às vezes, remotamente, o servidor, o magistrado, trabalha muito mais do que presencial. O despacho virtual é bom em algumas unidades no Fórum de São Luís. 2 minutos. Pode ser o contrário. Pode ser o contrário também. Isso aí é muito relativo. Mas isso vai ficar para o próximo bloco. A pessoa que tem 2 minutos. A pessoa que tem responsabilidade da sua função, ela cumpre. Então pronto, disse tudo, mas a gente vai continuar tocando esse assunto, já deram ali o sinal de 2. Bem, você que está assistindo a gente, primeiro continue assistindo agora no YouTube. Você que está aqui na Band, canal aberto, que também está assistindo no YouTube, lembre-se que tem a continuação do programa na próxima parte, digamos assim, parte 2. Então, quero agradecer a você, telespectador da Band, quero agradecer a você, telespectador aqui do YouTube, para continuar nos assistindo e dizer muito obrigado a você. Tudo de bom. Muito obrigado pela sua participação. Mande seus comentários, suas perguntas. Nos pare como tem sido por aí. Tá ok? Muita gente parando no fórum, viu? Estava cobrando a sua presença aqui e o melhor aproveitamento do doutor Carolina depois do doutor Rubem, que teve aqui, o Rubem Lima de Paula Filho, juiz federal, diretor do Foro da Justiça Federal no Maranhão. A gente volta já, um instante só, agora no YouTube.